Então, a questão 3 do exame discursivo da UERJ, ela diz assim: uma fábrica de bolos vendeu de setembro, aqui ó, de setembro, inicialmente, até dezembro aqui, ó, um total de 2.160 bolos, ou seja, total, vou escrever aqui, ó, total de bolos. Vamos colocar aqui para não esquecer. Total de bolos igual 2.160. O pictográfico a seguir, ou seja, esses discos aqui em forma de fração, representam, né, frações que correspondem à produção mensal de bolos. Olha só, esses discos aqui, que o nome dado, né, pictográfico, representam a fração de bolos produzido mensalmente. Em setembro, foi essa fração de bolos aqui. Em outubro, essa fração aqui. Em novembro, e assim por diante. Calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro. Ó, novembro está aqui, beleza? E esse é o total aqui produzido em novembro. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Olha só, isso aqui é um pictográfico, é um disco dividido em 4 pedacinhos, como se fosse uma pizza, beleza? O que quer dizer quando o disco está pintado? Olha só, eu tenho aqui um disco e ele aqui ó, é dividido em 4 pedaços, beleza? Quando eu divido esse disco em 4 pedaços e pinto, assim, ó, a parte pintada é o meu numerador, né? Por quê? Porque é a parte pelo todo. O todo, ó, A por B, ó, o B significa o todo. E o A significa o quê? A parte pintada. E o A significa a parte pintada. Então, pegando o exemplo aqui, vou dar um exemplo e vou fazer o resto. Em setembro ele pintou tudo. Ora, se ele pintou tudo, é o seguinte: a parte pintada é quanto? É 4 sobre um total de 4 espaços, ou seja, o todo. Ou seja, 1 inteiro. E depois ele pegou o disco e pintou a metade. Ó, ele veio aqui no disco e pintou a metade do disco. Ele pintou essa metade aqui, ó. Pintou essa e essa aqui, que é a metade do disco. Ou seja, qual é a parte pintada? 2. Qual é o todo? 4. Simplifica por 2 em cima, vai dar 1. Simplifica por 2 embaixo, vai dar 2. Isso é igual a 1 meio. Ou seja, ele pintou um inteiro, mais... Aí ele pintou um inteiro de quê? Um inteiro do bolo. Vou botar B aqui, ó, inteiro do bolo. Mais 1 meio do bolo. Ou seja, que é a produção mensal. Um bolo, né? Um inteiro do bolo mais 1 meio do bolo. Fazendo MMC, eu que multiplico direto, faço 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 3B sobre 2. Essa é a fração de setembro. E eu vou fazer isso para outubro, novembro e dezembro. Eu só demorei para fazer isso aqui para explicar. Ó, aqui, por exemplo, ele pintou um inteiro do bolo, né? Ele produziu um bolo inteiro, mais 1, 2, 3, 3 quartos de bolo. Ó, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 7 e repete o 4 lá. 7 quartos do bolo. Vou mudar a cor aqui, ó. Colocar azul. Aqui em novembro, que é o caso que ele pede, ó, mês de novembro, ele produziu 2 inteiros do bolo, mais 1 meio, que é a metade ali do bolo. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 aqui vai dar 4, mais 1, 5, e repete o 2 embaixo aqui. E aqui, para finalizar, né, 1, 2, 3 inteiros do bolo, mais
O 1, que é a parte pintada, igual eu disse aqui, ó, parte pintada, essa aqui de cima, por 4 pedacinhos da figura, do bolo. Isso aqui 4 vezes 3 dá 12, né? 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 13 sobre 4 do bolo. Aí é o seguinte, olha só que maneiro. Se eu pego essa parte aqui do bolo e somo com essa parte aqui, e somo com essa parte aqui, e somo com essa parte aqui, tem que dar o total de bolos. Não é isso? Total de bolos. Lógico. Porque ele disse, uma fábrica de bolo vendeu de setembro a dezembro um total de 2.160 bolos. Então, todas essas frações aqui representam o total de bolos. Então, eu vou vir aqui embaixo, né, e vou somar as frações referentes ao bolo. Vai ficar 3 meios de B. Olha lá, ó, 3 meios. Deixa eu só consertar aqui. 3 meios de bolo, do bolo, mais, vamos lá, 7 quartos. 7 quartos de bolo, mais 5 meios e 13 sobre 4, né? 5 meios mais 13 sobre 4. Aí, isso aqui vai dar o quê? Vamos lá. Vamos pegar o semelhante aqui. 3 meios mais 5 meios vai ficar 8 sobre 2. 8 sobre 2 do bolo. Mais 13 quartos mais 7 quartos vai dar 20 quartos. 20 quartos do bolo. Olha só a rataria. Eu vou multiplicar isso aqui por 2 e por 2, porque vai aparecer um 4 e eu vou conseguir somar. Vamos lá, 2 vezes 8, 16, b sobre 4, mais 20b sobre 4. Isso fica 36b sobre 4, vai dar o quê? 9b. Aí, eu tenho 9b. Então, 9b é igual, a soma, né, é igual ao total de bolos, 2.160. 2.160. Então, o B, né, se e somente se, o B é igual a 2.160 dividido por 9. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 9 dá 18, 19, 20, 21, sobram 3. 9 vezes 4, 36, para 36 nada, eu coloquei um zero aqui, vem aqui, ó. Então, o B, 240. Como ele pede, calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro, e qual é a fração de novembro? 5 meios. Então, eu venho aqui, ó, novembro, somente isso, novembro, 5 meios de B. Só consertar esse B aí, ó. Isso implica que é 5 vezes o B, deu quanto? 240 sobre 2. Isso fica 5 vezes 120. Aí faz no cantinho, ó, 120 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 1 vezes 5, 5 com 1, 6. 600. Então, calcule o número de bolo vendido no mês de novembro. Resposta: o número de bolos são 600 no mês de novembro. 600. Então, o número de bolos são 600 no mês de novembro. Ou seja, são 600 bolos no mês de novembro vendidos, né? Produzidos, no caso. Então, essa seria a resposta. O número de bolos são 600 no mês de novembro.